O Marco Eduardo de Maringá. Qual o ponto de vista da doutrina espírita a respeito dos rituais de fazer e cumprir promessas que tanto foram divulgadas nessa semana, no dia de Nossa Senhora, comemorado pela Igreja Católica? A primeira coisa que eu digo a você, Marco Eduardo, é que eu não tenho autoridade para falar em nome da doutrina espírita. Sou apenas o simpatizante. Sou apenas alguém que tenta aprender com ela. Não sou autoridade para dizer o que ela é, nem o que ela representa. Agora posso dar uma opinião, não é? Uma opinião de interessado em aprender. Os espíritos amigos veem essas pessoas como criaturas muito importantes. Veem a manifestação afetiva, da maneira como elas aprenderam, na tradição da sua fé, da sua crença, como uma demonstração autêntica daquilo que elas estão podendo externar. Algo nobre, algo no qual elas depositam uma confiança muito grande. E é isto que os Espíritos nos explicam a respeito de todas as manifestações, não só dos católicos, quando nisso estejam envolvidos o sentimento sincero. Porque é através desta autenticidade que o homem vai melhorando a manifestação daquilo que ele crê. Ah, mas ele acredita que vai fazer oferenda e que essa oferenda vai resolver alguma coisa? Se ele acredita, isto para ele é importante. Para nós pode não ser. Então eu me lembro, um dia, num cemitério, quando as pessoas iam lá rezar pelos seus mortos, um cristão encontrou um budista. E o budista estava na sepultura dos seus ancestrais, oferecendo pratinhos de arroz, maçã, pera, doces, em pratinhos, colocando todos lá em cima do túmulo. E o indivíduo, né, católico, olhou para o chinês ou para o budista e falou: ah, você acha que por acaso o cara vai levantar lá do túmulo e vai vir comer as suas comidinhas? Você não tem noção do que você está fazendo? Dando essas coisas para o espírito que já não está mais aí, para um corpo que já morreu? E você acha que ele vai comer? Aí o budista virou para ele e falou assim: olha, no dia que você também me explicar como é que o seu antepassado vai sair do túmulo para vir cheirar a flor que você pôs para ele, aí eu paro de trazer o arroz, a maçã e o docinho. Porque o que leva os cristãos a ir no cemitério e levar flor para os defuntos? Se não um ritual. Um ritual desses que não homenageia a alma que está lá dentro, mas homenageia o espírito. Então o budista que coloca o arroz, não está pondo arroz para o corpo que está morto. Está também homenageando, talvez, a fome que ele imagine que tenha a entidade que está viva do lado de lá. Entendamos cada um dentro do seu comportamento. E nós aprenderemos a viver em paz. Porque, sabe, eu gostaria de encontrar na doutrina espírita, muito mesmo, certa devoção que nós encontramos em muitas velhinhas que vão nas igrejas. Essas tias, essas viúvas, que com a força do seu tercinho, da sua oração a Maria, são capazes de mudar destinos, de diminuir dores. Enquanto que muitos espíritas fazem lá o intercâmbio mediúnico e saem dali como se agora pudessem voltar ao mundo e continuar sendo safados. Por isso nós aprendemos, viu, Marcos Eduardo, a ver em toda manifestação da crença sincera e nobre, construtiva, elevada, a manifestação do Deus que aquela pessoa consegue sentir dentro dela. Que deve ser respeitada. Não deve ser criticada. Não deve ser menosprezada. Todos os que foram orar no dia de ontem, ou em todos os dias nas igrejas da terra,
estão ajudando Jesus a melhorar o mundo. Podiam estar roubando, podiam estar fraudando, podiam estar mentindo, podiam estar destruindo, como muitos estão fazendo. Mas estão ali, quem sabe, de fazerem isto, se sintam mais fortes no bem. É claro que em cada etapa as pessoas têm necessidades diferentes. Chegará talvez o dia para eles que eles queiram pensar além do que acontece na vida física. Mas eles estarão preparados para isso. Se você for ler o livro E a Vida Continua, Marcos Eduardo, o último livro da sequência de André Luiz, você vai ver que no plano espiritual onde o livro passa, existem igrejas católicas, igrejas evangélicas, núcleos espíritas, e as pessoas vão, os espíritos vão a essas igrejas. Se você ler o livro Ação e Reação, de André Luiz também, vai encontrar que no ambiente trevoso onde eles estão existe um parlatório, um núcleo de orações, onde quem quiser entrar pode entrar e rezar. E as paredes estão todas esburacadas como se fossem nichos vazios. E quando a pessoa ali se posta em homenagem a algum santo, a alguma alma nobre da sua devoção, aquela alma sincera que está orando, plasma no nicho da parede a imagem a quem ela está se dirigindo, aquela que ela está na sua mente, imaginando que vai receber a sua vibração. Então, se um devoto de Nossa Senhora, aparece no nicho a imagem da mãe do Cristo. Se a imagem de São Judas Tadeu, é ali que ela vai ser plasmada, enquanto ele está orando. Que respeito maravilhoso tem os espíritos acerca das nossas crenças. Porque sabem que cada um vai descobrir as coisas na hora certa. E vai amparar-se com a fé que deposita. Ou num pedaço de papel que leva na carteira, ou em um pedaço de pano que amarra no pulso, ou em uma correntinha que leva no pescoço, ou na crença que não precisa de objetos, que carrega na alma. Isso é que interessa para os espíritos. Obrigado, viu, Marcos Eduardo, lá de Maringá, do Paraná. A Silésia de São José, Santa Catarina. Quando eu tinha 10 anos, vi 3 espíritos, só que com roupas brancas. O que você pode me explicar sobre isso? Bem, Silésia, podia ser um dentista, um médico e um pai de santo. Podia. Não é? Fala, Manuel. Podia ser um vendedor de picolé da Que Bom. Naturalmente que a coloração daquilo que você viu pode ser e pode indicar espíritos amigos, espíritos bons, espíritos generosos, sim. Agora, qual é o nível evolutivo deles? Não sabemos. Ah, era um anjo. Não, era um bom espírito, não é? E olha, você teve sorte de vê-los, porque nós temos à nossa volta entidades de todos os tipos. Então, talvez isso tenha acontecido para você se sentir apoiada, se sentir amparada, saber que você não está sozinha e que há bons amigos com você. Mas não imaginemos que os espíritos são nossos empregados. Não imaginemos que eles ficam o tempo todo nos bajulando. Mesmo o espírito protetor, hein? Eles têm coisas a fazer. E querem que a gente cresça e a gente aprenda a se proteger por nossa conta também. Daí, nós sempre recomendarmos a todos aquilo que dissemos para a Rosângela. Vamos trabalhar no bem e nos empenharmos com a confiança em Deus, para que nós atraiamos bons espíritos. Não importa qual a cor da roupa que eles tenham, ou com a qual eles se apresentem para nós. Muito obrigado, Silésia. Um grande abraço. Valéria, do Rio de Janeiro. Eu visitava meu pai no hospital do plano espiritual, pouco tempo depois que desencarnou. E ele assumiu o corpo de um bebê. Por quê? Não sei ainda por quê. Quando ele está do lado de lá, qual é o motivo que você identificou o seu pai como um bebê? Não sei. Talvez que ele pudesse estar sendo preparado para uma reencarnação próxima. Pode ser. Alguns espíritos podem renascer com pouco tempo de desencarnação. E se isso acontece, a preparação dele exatamente vai ter que acontecer deste modo. Ele vai diminuir de novo a sua estrutura perispiritual a tomar a forma de uma criança,
para ser encaminhado para uma reencarnação futura. Pode ser esse o motivo, tá bom? Muito obrigado, Valéria, pela pergunta. Marcel Bife de Araraquara. É Bife, viu, gente? Às vezes a gente fala o nome das pessoas, ele está inventando coisa. Marcel, obrigado, querido, obrigado pela sua presença. Sobre a visão depois da morte, não no início, lógico, mas depois, posso plasmar uma imagem como argentino? Pode? Pode. Pode. Porque eu gostaria tanto da Argentina. Por que eu gostaria tanto da Argentina? Eu não tenho nenhuma ligação com o país. Como funcionaria isso? Nós trazemos o nosso eu, ligações com ambientes onde já vivemos, com histórias que nós já passamos. Não é a Argentina, pode ser a Europa. Todos nós já vivemos na Europa, sem nenhuma dúvida. Todos nós. Agora, em outros tipos de encarnações, passamos por outros países. E às vezes isso ficou marcado na gente, a gente ainda se lembra. E a gente teve coisas boas. Por isso, Marcel, não há problema nenhum que você guarde esta lembrança. Sobretudo porque se trata de um país muito lindo, um povo que tem tantas virtudes e tantos valores, que certamente você já foi beneficiado por coisas que você vivenciou neste ambiente e que agora continuam marcando a sua alma. Tá bem? Não importa que hoje sejamos os adversários do futebol. Né? Não. Somos irmãos. Acima de todas as coisas. A última de hoje, a Patrícia Lenharo, de Arapongas. Uma sensação suave de arrepio em apenas uma parte pequena do corpo, braço, antebraço, por exemplo. Pode ser a presença de um o que, Ana Paula? De um desencarnado? Pode. A gente pode ter sensações localizadas com a aproximação de entidades em função de nossa sensibilidade, aquilo se tornar mais intenso. É muito comum você sentir, por exemplo, a ação magnética na altura da cabeça. Comigo acontece muito. Às vezes eu sinto alguém passando a mão levemente contra, inclusive, o sentido do cabelo. Parece que o cabelo está ficando em pé, assim, sabe? E às vezes você sente arrepio de um lado, às vezes sente dos dois lados. Arrepios que são... Você fala, ai, meu Deus, fiquei tudo arrepiado. Meu Deus, sempre tem alguém aqui. Se não é frio, não é susto, não é? É a presença vibratória. Sabe por quê? A carga magnética que estas entidades carregam, eletricidade própria delas, ela chega até nós pelos terminais nervosos da pele. E ao cair sobre esses terminais, nós temos os pelos, que são aqueles que são os primeiros, a primeira linha de defesa do corpo. E é esta penetração de energia, que depois se condensa na altura do plexo solar, ao passar por esta região, nos causa este impacto de arrepiar aquela área. Então é normal que isso aconteça, viu, Patrícia? Agradeça a presença desse espírito amigo, faça uma oração, converse mentalmente com ele, sem medo, porque certamente vai estar ali por ter afinidade com você, tá bom? Bom, agradecemos a todos, como o Wesley, a Gislane de Campinas, a Joyce, a Marisa, o Geraldo,